ele representa o Mato Grosso do Sul no Senado Federal. Seu nome aparece como candidato do PT ao governo do estado em 2014. O nosso bate-papo de hoje é com o senador de todos, Delcídio do Amaral. Nesse início de conversa, senador, gostaria que fizesse um breve balanço, né, sobre a sua atuação no Senado em 2011 e também uma leitura de como foi 2011 para a presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Feliz 2012. Muito obrigado para todos vocês também e para toda a população de Mato Grosso do Sul e do Brasil, que 2012 seja um bom ano para todos nós. Mas acho que 2011, nossa querida Dilma surpreendeu. Quem apostava que a Dilma teria uma atuação apagada, muito pelo contrário. Ela marcou posição, ela é uma mulher de personalidade, assumiu o governo num quadro, do seu ponto de vista econômico, difícil, e está aí a crise internacional que ninguém consegue esconder mais, mas nós conseguimos enfrentar. O país cresceu, próximo a 3%. Ela foi muito clara e foi muito determinada, especialmente no que se refere à ética no governo, a casos de corrupção. O Brasil, nesse um ano, se estruturou para dar um grande salto, para continuar crescendo. Hoje é um país que todo mundo está de olho, todo mundo quer investir. Portanto, eu acho que aprovou no Congresso todas as matérias importantes para o governo, na Câmara, no Senado. Acho que teve que segurar um pouco no início, preocupada com a inflação, depois liberou os recursos no final do ano. Mato Grosso do Sul foi muito bem aquinhoado no final do ano com recursos, e Mato Grosso do Sul precisa de recursos do governo federal para fazer investimentos, para levar bem-estar para a população. Então, acho que esse primeiro ano foi muito bom. Eu tive a honra de presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. O Sérgio conhece bem, sabe como é que as coisas funcionam lá no Senado e na Câmara. É uma comissão fundamental e acho que ela vai ter um papel preponderante em 2012, porque aí vão entrar as dívidas dos estados, vão entrar fundo de participação dos estados também, matérias absolutamente fundamentais, especialmente para o nosso estado. Senador, o PT reunido nesse final de semana, tudo festa, etc. tal. Uma posição assumida pelo presidente nacional do partido, o Rui Falcão, de veto à coligação com DEM, PSDB e PPS. Isso não pode prejudicar o PT em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, caso o candidato do PT vá para o segundo turno? Olha, Sérgio, isso é uma orientação de caráter geral. Você lembra bem, em Dourados, o Murilo era do DEM. E nós fizemos uma aliança. E, evidentemente, isso foi questionado aqui, discutido amplamente, recorreram para o PT Nacional, e o PT Nacional não se posicionou contra essa aliança. Então, e essas são questões assim que vão ser tratadas ao longo do tempo. Quer dizer, a orientação da Nacional não é no sentido de fechar as portas em absoluto. Ela dá uma orientação, mas isso não quer dizer que você não possa, dependendo da circunstância, do local, fazer uma aliança, especialmente, e nós precisamos olhar isso com absoluta atenção, porque Campo Grande isso pode vir a acontecer e nós não podemos efetivamente perder essa oportunidade de Campo Grande mudar de mãos. Eu acho que isso é salutar, é bom e o povo quer. Senador, como andam as gestões do senador Delcídio do Amaral visando fortalecer o futebol profissional de Mato Grosso do Sul? Bom, essa é uma pergunta importante. Primeiro, eu acho que Mato Grosso do Sul, Sérgio, eu estou envolvido sempre, eu gosto muito de futebol, e conheço... Gosto de São Paulo, né? E sou tricolor. É o único defeito. Não é, isso aí mas ontem ganhamos bem, somos líderes, né? E eu converso muito com esse pessoal ligado a esporte de modo geral, mas especialmente futebol. E o que está muito claro é o seguinte: se nós não aproveitarmos essa janela de oportunidades que nós temos em função da Copa do Mundo, nós não vamos ter outra chance. Em Mato Grosso do Sul, nós temos muitos investidores interessados, mas não concordam com a gestão atual, o que é natural. Esses camaradas investem no mundo inteiro,
participam de grandes campeonatos estaduais, já deram demonstrações claras que são muito competentes e sabem administrar clubes. Então eu levei esse caso à CBF. Aliás, eu já vinha trabalhando nesse assunto há muito tempo. Então nós vamos procurar buscar uma saída pacífica, primeiro para a direção da federação, e aí sim começar a implementar patrocínios fortes, trazer investidores para cá e buscar uma profissionalização forte do futebol em Mato Grosso do Sul. Nós somos uma das estrelas do campeonato nacional, o próprio Operário, com o velho Castilho. Castilho era técnico do Operário. E saímos de tudo isso. E hoje nós temos uma participação muito pequena, quase que acessória, nas principais chaves dos campeonatos brasileiros. Então, eu acho que o momento é esse. Nós não podemos perder essa chance. E eu vou trabalhar agora em fevereiro. Fevereiro vai ser fundamental para a gente tomar essas decisões. E espero que a gente saia de tudo isso de uma maneira tranquila, equilibrada, serena, mas principalmente olhando a população que é apaixonada por futebol. É impressionante, Sérgio. Você vai ver um jogo do Águia Negra lá em Rio Brilhante, tá metade da cidade dentro do estádio. Isso acontece em outros municípios também. Você imagina fazendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, também tentando resgatar o Morenão, transformando em arena de multiuso. Ali você vai ter futebol, ali você vai ter um espaço para shows, que é um grande problema hoje em debate. Então, esse é o intuito. E eu espero que todo mundo ajude e que não se politize um assunto que é importante para a população toda de Mato Grosso do Sul, porque agora todo mundo está com mania de politizar as coisas. E quando bota política no meio, normalmente o cidadão sobra. Eu espero que isso não venha prejudicar nosso Estado. O senador, falando em prejuízo, o Mato Grosso do Sul me parece estar tomando um prejuízo muito grande com essa indefinição na nomeação do novo diretor do DENIT. Os editais foram revogados, tentaram empurrar um filho de um general para assumir o DENIT. Me parece que o senhor peitou nessa decisão. Como é que está essa situação do DENIT em Mato Grosso do Sul e outras nomeações que poderão surgir? Olha, essa situação do DENIT é muito esquisita, desde o início, desde a demissão do Marcelo. Muito estranha. O processo que foi utilizado, ele já tinha sido resolvido, depois ressuscitaram o processo. Bom, ele saiu, o governador André conversou comigo, conversou com a bancada, nós vamos fazer uma indicação. Saiu a indicação do engenheiro Pascoal, o Antônio Carlos ficou como diretor de engenharia e ficou também como interinamente respondendo pelo DENIT. Quando eu comecei a ouvir outros nomes, que não coincidiam com o nome que o governador e a bancada nós encaminhamos para o Ministério dos Transportes. Achei esquisito, tem boi na linha. O tempo foi passando e aí esse nome que era só um ruído, pouquíssimas pessoas comentavam, ele surgiu fortemente e o próprio general me ligou, falando sobre o Zé Luiz Viana, que eles chamam de Zeca, ele tem um apelido Zeca. Aí eu disse, olha, general, eu não conheço. E estou falando aqui, Sérgio, da forma mais franca possível. Eu não conheço esse engenheiro. Mas tem larga experiência, ele está aqui em Brasília, e papapá. Eu pediria ao senhor, se me aguardar eu chegar em Brasília para nós conversarmos. Eu tive uma conversa muito franca com o general. Frassi é um homem de bem, é um homem correto, ele tem um desafio enorme pela frente, que é tocar as obras do PAC e a responsabilidade que ele tem por manutenção de estradas no DENIT. Não é mole, aquilo ali é um caldeirão. E aí eu coloquei minhas preocupações, Por quê? Porque aparentemente esses casos eles não surgiram espontaneamente, ou seja, essa sequência de casos. Diz que aquela história que jabuti em árvore é uma enchente ou é mão de gente, né? Tem mão de gente. E ele se sentiu, ele deu demonstrações claras de preocupação em função do que eu relatei para ele. Certo. Então o que ele fez? Sobrestou, falei, não, Delcídio, eu vou olhar direito isso aí, vou olhar novamente esse assunto. E depois eu volto a conversar com você. Eu agora vou manter a estrutura do jeito que está, porque tem alguma coisa que não bate nesse processo todo e eu tenho suficiente experiência para não entrar eventualmente numa operação aí que
evidentemente pode estar cercada de outros interesses que não são os interesses que eu tenho aqui no DENIT e o Ministério dos Transportes também. E o prejuízo de Mato Grosso do Sul, com todas essas obras paralisadas, editais revogados? Não, as coisas estão... Quando o atual Antônio Carlos disse que iria rever os contratos, eu fui muito claro, ele tem legitimidade para fazer isso. Né? Ele responde mesmo interinamente pelo DENIT. Mas ele tem um compromisso, Sérgio, com o tempo. Ou seja, nós não podemos perder tempo. Nós temos aí várias rodovias, a 262, a 163, a 359, enfim, são rodovias simplesmente que estão passando por serviço de manutenção, outras rodovias que nós estamos efetivamente pavimentando. A logística para Mato Grosso do Sul é fundamental. Então, eu agora, essa semana, retomo esses contatos, porque eu sei das preocupações que afligem toda a população, o governo do Estado, os parlamentares. Nós não podemos patinar nisso, até porque tem dinheiro, nós não podemos agora morrer na praia. Senador, nesse começo de ano, um dos assuntos aí que movimentou a política sul-mato-grossense foi com relação ao comando, a troca de comando na FUNASA do nosso Estado. Independente de quem está à frente, o senhor já se reuniu em Brasília com o presidente da FUNASA, Gilson Queiroz, para tratar de investimentos aqui no Estado. O que é que já tem garantido para o nosso Estado? Olha, esse já é um trabalho forte da bancada, que já vem aí ao longo dos meses. E o governo entendeu que a FUNASA tem um papel fundamental. Saneamento é fundamental, por causa de saúde pública. Esse número é um número manjado, mas sempre é bom lembrar. Você investe R$1 em saneamento e poupa 4 em saúde. Uhum. Então, nós temos mais de 80 milhões de reais de investimentos já garantidos para Mato Grosso do Sul esse ano. E é importante a tua pergunta, e eu quero aqui, não podia deixar de registrar, é que houve aquele frisson, né? A FUNASA, mexeram na FUNASA. Até as pedras sabiam que os jornais, vocês divulgaram lá atrás, no início do ano, que existia a intenção de mudar o comando da FUNASA. Sim. Tranquilamente. Né? O nome do Pedro Teruel aparecia não só na FUNASA, mas para outros cargos também. E o Teruel é uma pessoa que tem protagonismo em Brasília. Ele é um petista histórico, é um empresário, né? É um engenheiro formado no ITA. Quando eu vejo algumas pessoas, porque a indicação tem que ser técnica, indicar o engenheiro do ITA, e com a história que o Teruel tem, é absolutamente limpa. Então, essa é mais uma coisa que me intriga. Houve uma confusão danada na FUNASA, por que não houve confusão nenhuma do DENIT? É estranho isso, né? Por que no DENIT ficou todo mundo em silêncio, todo mundo quieto? Por que será que aconteceu isso, hein? É uma pergunta que o general também resolveu descobrir o porquê. A FUNASA foi aquela confusão danada, né? Apesar de até as pedras saberem que essas mudanças iriam ocorrer, uhum, né? E no DENIT o mais absoluto silêncio. Nós vivenciamos um silêncio ensurdecedor com relação ao DENIT. Por que será que isso aí aconteceu, hein? Acho que é uma pergunta que nós vamos responder agora nos próximos dias, a partir do momento que a gente descobrir efetivamente o que aconteceu no DENIT de Mato Grosso do Sul e quem teve ou manipulou tudo isso com outros interesses. Bem, o senhor falou também que 2012 será um ano de muitas obras para o Mato Grosso do Sul. E essa certeza toda é com relação ao dinheiro do governo federal que vai ser investido aqui no nosso estado? Sem dúvida nenhuma. O governo federal é o grande parceiro de Mato Grosso do Sul. Acho que se não fosse o programa de aceleração do crescimento, com obras aí de drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento, obras de infraestrutura absolutamente importantes, se não fossem os parlamentares também trabalhando duro para liberar as emendas individuais, as emendas de bancada, se não fosse agora a Petrobras, nós vamos ter aí a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, um investimento de 3 bilhões. Portanto, nós nunca vimos essas coisas acontecerem com tamanha intensidade, quer dizer, mostrando que o presidente Lula, a presidenta Dilma, sempre olharam o Mato Grosso do Sul com absoluta atenção. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis, e
a prioridade da presidenta Dilma são os investimentos. Ela já tem deixado claro desde o início do ano que 2012 é o ano onde os investimentos vão crescer, e isso vai acontecer em 2013, em 2014, e isso é absolutamente fundamental para o Brasil. Quando o senhor tem uma relação, se eu falar entre Alagoas e da fábrica da Petrobras, o senhor tem uma relação muito política, muito aproximada com a nova presidente da Petrobras. Como é que é essa sua relação, senador? Então, a Graça pode ajudar Mato Grosso do Sul? Ajuda muito. A Graça, querida, a Graça trabalhou comigo, Sérgio. Ela foi minha gerente de tecnologia quando eu fui diretor da Petrobras. E eu sempre tive uma relação com a Graça muito franca, muito direta. Ela é muito competente. Ela tem mais de 30 anos de companhia, conhece as principais áreas, os principais negócios da Petrobras. E eu acho que essa proximidade vai ajudar muito, vai ajudar Mato Grosso do Sul. Você cria uma interlocução direta com ela, até porque a gente tem muita afinidade, né? E eu fiquei muito feliz, porque foi mais do que merecido essa indicação da Graça para a presidência. Ela tem todas as condições para fazer uma grande gestão, e importante, vai haver mexida na diretoria da Petrobras. E essa alteração da Graça, você pode ver até as ações da Petrobras já mudaram o valor, já começaram a subir. Por quê? Porque a Graça é um sinal de prioridade na gestão, e ela é dura na contagem. Ela vai para cima, ela vai cobrar meta, cumprimento de meta, vai discutir planejamento estratégico e outra coisa, vai qualificar as decisões, inclusive, do governo federal, que é o maior acionista da Petrobras. Por quê? Porque ela conversa com a Dilma diretamente e não esconde. Quando ela não concorda, ela diz. E a Dilma é assim, ela gosta de quem questiona, de quem argumenta com ela. Agora, bater o martelo é para cumprir. Então, eu acho que foi uma grande escolha, com todo respeito ao Gabriel e aos outros presidentes também que eu conheci. Ela vai fazer uma excelente gestão à frente da Petrobras. Bem, senador Delcídio, seu partido esteve reunido nesse final de semana aqui em Campo Grande. Primeira pergunta, como é que está o partido, né, se está realmente unido em torno do candidato à prefeitura da nossa capital, o deputado federal Vander Loubet? E segundo, como é que o senhor se sentiu quando o ex-governador Zeca do PT disse Delcídio governador 2014 e André senador? Como é que é essa história, senador? Bom, eu vou falar para você o seguinte. Primeiro, esse encontro do PT no final de semana foi emblemático. Ele tem um simbolismo enorme. Pela primeira vez, nós nos ajustamos internamente com o aval da direção nacional do PT. Não foi um acordo aqui, só de Mato Grosso do Sul. Foi um acordo com o PT nacional. Estavam presentes o presidente Rui Falcão, todos os dirigentes do PT nacional. Portanto, é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais densa, muito mais séria do que se imagina, né? Isso passou também por uma série de ajustes em nível nacional, passou por outras questões aqui do Estado também, preocupações do próprio Zeca. Mas o importante é o seguinte, não adianta a gente falar muito, a gente tem que fazer no gesto, andando junto para mostrar que nós estamos unidos, né? E o Zeca fez um discurso muito bom, né? Tanto é que nós estávamos com quase 1.000 pessoas reunidas na FETEMS. Foi um negócio. O próprio Rui Falcão não via uma mobilização, uma movimentação naquele nível. E olha que ele é presidente do PT Nacional e é de São Paulo, o que não é mole não, quer dizer, o berço do PT, né? Então, nós estamos marchando unidos. Eu acho que o nosso campo tem boas candidaturas também, quer dizer, além do Vander, que é o nosso candidato, o candidato que nós vamos trabalhar, que nós vamos apoiar em Campo Grande. Existem outros partidos que podem lançar candidatos. O Alcides Bernal é um candidato muito forte pelo PP. O Reinaldo Azambuja afirma peremptoriamente, acho até que isso é necessário para o PSDB se fortalecer, uma candidatura aqui na capital, né? Então, nós estamos começando a ver um leque aí de alternativas, o Dagoberto no PDT, um leque de candidaturas fortes e que, evidentemente, podem
com uma probabilidade grande de levar as eleições de Campo Grande para o segundo turno, o que vai ser uma grande mudança. Eu acho que, independentemente das administrações anteriores, o povo quer mudar. São mais de 20 anos. Então vamos apostar numa nova gestão que qualifique, né, a vida de Campo Grande, a vida das pessoas, né, que olhe o nosso dia a dia, que olhe acima de tudo o cidadão. Então, eu acho, nós estamos muito, muito otimistas, empolgados, e o mesmo acontece no interior. A gente tem candidaturas muito fortes no interior, sejam elas do PT ou também de partidos aliados. O partido está olhando tudo isso aí com muita maturidade, com muito rigor, para que a gente não cometa equívocos. De 2014? 2014 nós estamos na estrada. 2012 vamos dizer assim, o início da caminhada, né? E 2014 a gente vai ter que trabalhar, tem que ter muita paciência. Os nervos estão à flor da pele, tem muita gente estribuchando, nervosa. Nervosismo, essas coisas não adiantam absolutamente nada. A gente tem que conversar, tem que ir com calma, não tem que se precipitar, procurar evitar aí dificuldades, problemas, às vezes precipitar ações que só vão levar a novos obstáculos. Então a política é difícil por causa disso, porque é um misto de equilíbrio, de você ter controle do tempo, você ter lucidez para entender o jogo, não é mole não. Agora, fazer a boa política, sem ataques. O povo não quer saber mais disso, quer saber o que você vai fazer para ajudar, para contribuir com um futuro melhor para a sua família, para os seus filhos, enfim, para a nossa gente. Bem, só para encerrarmos, o Delcídio foi muito criticado quando falou que, de repente, em 2014 poderia ter o apoio do PMDB. Nesta reunião já se fala em Delcídio governador, André senador. Essa aproximação, ela pode existir realmente em 2014? O tempo dirá, né, Marquinhos? O próprio Zeca falou isso, não sou eu que estou falando. E eu fui criticado em função disso, né? Mas, evidentemente, nós estamos nos preparando para fazer a disputa. Isso aí é natural, né? Agora o tempo vai dizer, né? Acho que nós temos aí 2 anos e meio pela frente ainda, não é pouco tempo, né? E como a política é muito dinâmica, é melhor a gente fazer a lição de casa, tranquilo, no nosso campo, e depois o futuro vai dizer. Agora eu já fico feliz porque já não há assim uma... Eu me lembro quando eu falava isso, a turma... Acho que agora nós estamos caminhando para um quadro assim, mais sereno, mais de bom senso. Agora o tempo vai dizer. Nós precisamos construir o nosso projeto dentro do nosso campo. Depois, se vierem outras lideranças, se outros partidos vierem para esse projeto, são outros 500. Nós temos que contar com o que a gente tem efetivamente. O que a gente tem é o PT e aqueles aliados que tradicionalmente nos acompanharam. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, esperar mais visitas nesse ano de 2012 aqui na FM Capital. Desejar a você sucesso, a toda a sua equipe, um excelente trabalho e que continue trabalhando por Mato Grosso do Sul e pelo nosso país. Eu que agradeço a vocês, quero dar os parabéns a vocês pelo trabalho. É um programa que marca a posição cedo e depois pauta a mídia ao longo de todo o dia. E vocês são profissionais competentes e com certeza nós vamos vir muito mais aqui, porque acho que esse ano, apesar de ser um ano mais curto por causa das eleições, eu acho que nós vamos ter em nível nacional muitas coisas importantes a discutir, e eu acho que o foro é esse programa aqui. Eu faço questão de vir aqui às segundas de manhã, para prestar os esclarecimentos devidos e responder às críticas e procurar sempre fazer essa interação, porque a interação é fundamental.